Oh, Senhor, nós cremos e confiamos no Teu poder. Sim, Pai, Tu és poderoso sobre a terra, sobre os céus. O Teu nome é sobre todo nome. Não há outro nome que possa se comparar ao Teu. Sim, Tu és verdadeiramente Deus, e em Ti está toda a fonte de vida. Em Ti está toda a fonte de cura, de alegria, de paz. Sim, Senhor, o Senhor é a nossa salvação. E não há outro nome que possa se comparar ao Teu. E não há outro nome que se possa referir senão o Teu. O Senhor é poderoso, e a cura, a poder, a satisfação em Ti. Sim, a vida, a ressurreição, a alegria, a paz, a salvação está em Ti. Nós confiamos no Teu nome, nos rendemos ao Teu nome, e nessa noite nós adoramos o Teu nome. Há poder no Teu nome, Jesus. E em Ti nós encontramos a verdadeira vida, a verdadeira paz está em Ti. E não há outro lugar em que nós possamos encontrar. Não há outro lugar, Senhor, que haja vida senão no Senhor. E nós estamos nessa noite aqui para reconhecer o Senhor, bendizer o Teu santo nome, Te adorar, Te reconhecer e cultuar a Ti, Pai, que além de nosso Deus, é o nosso bom e bom Pai. Nós Te louvamos nessa noite, damos a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigada por essa poderosa unção sobre esse lugar, se manifestando em nossas vidas, nos alcançando e transformando aquilo que precisa ser transformado. Nós nos damos a essa unção nessa noite, Pai. Nós nos rendemos ao Teu mover e ao Teu Espírito nessa casa. E nós Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez e que ainda irá fazer nessa noite. No nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bênção. Que unção poderosa. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e dizer para ela: há poder para alcançar você. Deus não é a fonte de todo poder para ficar lá em cima retendo esse poder, irmãos. Mas Ele é a fonte de todo poder para alcançar a minha e a sua vida. E para que não só nós sejamos alcançados, mas que também alcancemos a outros. Amém? Que noite gloriosa, que bom que estamos aqui reunidos. E para a gente continuar o nosso culto nessa noite, eu preciso conhecer as pessoas que estão aqui e que aniversariaram ao longo dessa semana, ou estão fazendo aniversário hoje. Nós queremos orar por sua vida. Você que fez aniversário de casamento, de nascimento ou novo nascimento, nós queremos orar por tua vida nessa noite. Tem alguém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode estender as suas mãos aqui na direção dos nossos irmãos e orar junto comigo pela vida deles. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite celebrando a vida dos nossos irmãos, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem dispensado sobre eles todos os dias de alegria e vida que eles têm desfrutado, Pai. Nós reconhecemos o Senhor através daquilo que o Senhor tem feito em cada uma dessas vidas e nós Te damos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer sobre eles. Nós queremos declarar anos de vida, de alegria, de saúde, de sucesso, prosperidade, de paz em tudo que eles forem realizar, Pai. Eles percebendo o Teu poder, a Tua boa mão sobre eles, em nome de Jesus. Nós declaramos a influência do Teu Espírito aumentando ainda mais sobre eles e cada vez mais outras pessoas sendo influenciadas pelo Teu poder que está sobre eles, no nome de Jesus. Obrigada por presentes esperados, inesperados também, satisfações do desejos do coração, Pai, deles realizados, em nome de Jesus. É assim que nós oramos nessa noite, declaramos, Pai, que assim já é, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Que bênção. Tem presente aí da nossa igreja, né? Para os nossos irmãos, coisa boa. Vamos de Verbo News. Tudo no ponto. Fica ligadinho para você não perder nada do que acontece nessa semana na nossa igreja. Glória a Deus. Muita coisa acontecendo nesses próximos dias, né, gente? Tem programação para todas as faixas etárias na nossa igreja, mas eu quero destacar aqui algumas que estão mais próximas de acontecer. A primeira delas que eu quero falar para você, que já está aí no Verbo News, mas eu preciso reforçar, é que no sábado agora que vamos ter, né, próximo sábado, dia 24, é o dia do nosso jantar das virtuosas. Cadê as mulheres da nossa igreja?
Agora vamos mostrar para os homens que a gente tem uma voz assim, quando a gente precisa, a gente consegue falar um pouco mais alto. Amém? Você pode fazer junto comigo. Cadê as mulheres virtuosas da nossa igreja? Muito bom, glória a Deus. Então, se você é mulher e é virtuosa e é dessa igreja, você não está convidada, você está convocada para estar conosco no nosso jantar das virtuosas. É no sábado que vem. Tem sido sempre um momento muito especial quando nós nos reunimos aqui, né? Nós tivemos recentemente o Café Rema para elas. Foi uma ocasião também muito oportuna para nós estarmos juntas à mesa, termos um tempo de comunhão, celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito, mas também compartilharmos um pouco daquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Tem sido uma bênção e eu quero contar com a tua presença aqui nesse sábado. Se você é mulher, você está convocada. Você precisa adquirir o seu passaporte lá no balcão de formações ao fim do culto. Vai ser um tempo onde nós vamos estar reunidas para receber a palavra, louvar o Senhor, mas também tem um tempo de nós estarmos à mesa umas com as outras, desfrutarmos de um jantar especialmente preparado para nós, e ainda tem também sempre programação especial. Tem sorteio, tem brincadeira, tem muita coisa boa no nosso jantar das virtuosas. A gente quer contar com a tua presença aqui, porque sem você essa programação não faz sentido. Então venha, participe. Se você ainda não adquiriu o teu passaporte, dá tempo ainda hoje de adquirir e também trazer aquela sua amiga preciosa que precisa dessa palavra que também já te alcançou. Então dá uma passadinha no balcão de formações ao fim do culto e você vai poder participar dessa programação. Temos também aí divulgado o nosso Conviva. Quem já foi para o Conviva aqui? Levanta a mão bem alto, olha só. Pronto, muita gente ainda não foi, tem muita gente nova na nossa igreja que ainda não experimentou o que é estar um dia inteiro reunido com a nossa igreja. É um tempo de nós estarmos o dia todo juntos, irmãos. É um tempo de a gente ter comunhão, de a gente ter brincadeiras, ter tempo lá de lazer, esporte. Tem muito tempo para a gente também conversar um pouco mais, compartilhar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e também abençoar a vida uns dos outros. O Convívio é uma ocasião muito especial para fortalecer os nossos laços, a nossa unidade. Nós tivemos o último no ano passado, é uma programação que já está na agenda da nossa igreja. Anualmente a gente realiza e é muito especial para todos nós. Se você chegou agora ou se você já está há muito tempo aqui, você precisa estar lá com a gente. Então, para participar do Convívio, você precisa fazer a sua inscrição. Então, vai lá no balcão de formações ao fim do culto, faz tua inscrição e garante a sua vaga. Vai você e a família toda, porque lá é um ambiente propício para todas as idades, né? Nós estamos juntos lá, tem criança, adolescente, tem do bebê ao idoso. A gente está lá junto no dia do Convívio. É um tempo da gente conviver uns com os outros. É um sábado. Ah, Samara, eu trabalho. Não tem problema não, irmão. Se organiza, vai depois do trabalho, mas não deixa de ir, porque é importante você estar lá. É para você tudo isso que nós fazemos, tá bom? E também hoje me lembraram aqui que nós temos um encerramento do primeiro lote do Acamp Kids. Se você tem uma criança e ela vai participar do Acamp Kids hoje, é o último dia para que você possa adquirir a preço de primeiro lote. É isso, né, gente? Hoje é o último dia do primeiro lote. Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, da criança que você quer abençoar indo para o Acamp Kids, você precisa fazer isso ainda hoje, tá bom? O Acamp Kids é uma ocasião também maravilhosa para as crianças poderem ser ensinadas, edificadas na palavra e também elas fortalecerem os laços umas com as outras, né? As nossas crianças geralmente estudam e passam o dia inteiro, às vezes, longe de casa, longe das pessoas com quem convivem, longe das crianças da igreja, só vê às vezes uma vez por semana. Vivem, às vezes, mais tempo com a criança da escola, com o professor ou a professora, do que na igreja. Aí tem uma oportunidade como essa de mergulhar, imergir seu filho nesse ambiente espiritual favorável para o crescimento dela. Não perca a oportunidade, leva já o seu filho. Hoje é o último dia para fazer a inscrição a preço de primeiro lote. Amém, gente? E mais para frente tem Life Camp, tem bodas também, jantar do bodas retrô. Cadê os casais aí? Tem também mais para frente, tá bom? Então, por hoje, os nossos reforços de anúncio são esses, tá bom? Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Onde está você que nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinalzinho com a sua mão assim. Olha, que bênção, tem bastante gente aqui, tem gente lá atrás também. Você que visita a gente pela primeira vez, daqui eu consigo ver bem demais. Mas para que toda a igreja possa cumprimentá-los, eu queria pedir para que você ficasse de pé um instantinho só, por gentileza. Nós queremos te acolher com o devido amor. Olha, quantas pessoas, que bênção. Aí você que está perto dos nossos visitantes já sabe o que fazer.
Glória a Deus. Para você que nos visita, nós temos uma sala especialmente preparada. Ao fim do nosso culto, lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Essa pulseira que você recebeu vai te dar acesso a esse lugar onde você vai ser acolhido com o devido amor, a devida honra que você merece, tá bom? É um prazer, uma alegria enorme ter você aqui na nossa igreja. Se você já congrega em algum lugar, manda um abraço para os seus pastores, para a sua liderança espiritual. Se não, venha congregar conosco, que é um excelente lugar para você crescer, florescer e frutificar. Eu quero aproveitar e reforçar, já que nós estamos falando dos visitantes, que nós temos hoje também uma visita muito especial aqui na nossa igreja. Nós estamos recebendo hoje os nossos irmãos da nossa igreja lá em Altos. Cadê vocês? Fiquem de pé aí, por favor, o pessoal da igreja de Altos. Glória a Deus, olha aí, gente, que bênção. Pastor Derlane, Fabrícia. É uma alegria. Chegou em Altos, e como eu sempre brinco, coisas do alto para altos, viu? Sejam abençoados hoje, nessa noite aqui. É uma alegria realmente ver que a semente poderosa da palavra está frutificando naquele lugar. Vocês estão construindo e fazendo história ali em Altos. Muito vai se ouvir falar ainda do que Deus está fazendo no meio desse povo. Amém, gente? Uma salva de palmas para eles, por favor. Glória a Deus. Bênção. E agora, dando continuidade ao nosso tempo de culto, eu quero chamar você para um momento muito especial. Ofertas e dízimos. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Você já deve conhecer esse texto, mas não custa nada lembrar. Diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Diga, trazei tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Há uma necessidade? Não há uma necessidade, mas há um propósito. E o propósito é para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor. Irmãos, não é a gente quem fala, mas o próprio Deus, Ele deixou isso escrito aqui ao seu povo. Ele diz, olha, tem um propósito. Trazer os dízimos não é uma opção para o crente. Eu sei que muito tem se falado por aí sobre esse fundamento, sobre esse princípio. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que princípio a gente cumpre e obedece. A gente não fica quebrando princípios, porque se a gente quebra princípios, a gente acaba quebrado por eles. Então, dízimos não são uma opção para nós na nova aliança em que estamos. Talvez você tenha aprendido errado, que não é necessário, mas nós sabemos que o dízimo ele não é nem da nova e nem da velha aliança. O dízimo é de Deus. O dízimo ele deve ser dado a Deus por causa de um coração que conhece e reconhece que tudo vem dele. Quando devolvemos ao Senhor 10% do que recebemos, irmãos, não estamos devolvendo porque sobrou. Estamos devolvendo porque recebemos 100% de Deus. E que sabemos que foi Ele quem nos deu. Por isso, devolvemos uma parte como forma de gratidão, como forma de reconhecimento e honra ao Senhor. Sabe, você talvez tenha pensado assim, Sameri, se eu der o dízimo, vai faltar para pagar minhas contas. Não tem sobrado para dar o dízimo. Quantas pessoas eu já ouvi falando isso em algum momento, gente? Mas eu quero te ensinar nessa noite, que se você tentar esperar a sobra para dizimar, nunca vai sobrar. Pelo contrário, sempre vai faltar. Porque o dízimo ele vai ser uma proteção a mais, digamos assim, um bônus de proteção nas tuas finanças, para garantir que não haja falta. Você precisa antes dar a primeira parte a Deus. Quando nós falamos sobre a primeira parte, é como a primeira fatia do bolo. Quando nós queremos garantir a honra a alguém no aniversário, a gente não espera que sobre o bolo para dar para aquela pessoa que a gente tanto ama. A gente dá a primeira fatia para garantir que ela receba o melhor. Com Deus não é diferente, gente. A gente poderia dar qualquer parte do bolo, Deus receberia da mesma forma. Mas a honra não está nas últimas partes que sobram. A honra está presente na primeira parte que devolvemos ao Senhor. Então, se você não era dizimista, eu quero te ensinar nessa noite. Seja um dizimista e veja, como a Bíblia diz, provai-me nisto, diz o Senhor. Não é homem quem diz, mas o próprio Deus diz que quando você traz os dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor, você vai poder provar dele. E ele diz o que é que nós podemos provar? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Talvez as bênçãos da tua vida estão vindo numa medida. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer provar de bênção sem medida, seja um dizimista fiel e um ofertante generoso.
generoso. E você vai começar a provar do Senhor, da sua bondade, da sua provisão. E mais do que isso, de uma bênção que não tem como medir. É uma bênção que a gente não consegue nem explicar. É uma bênção que a gente não consegue nem colocar em palavras. Que nessa noite você esteja motivado, não por mim, mas pela palavra, para dizimar ao Senhor e para ofertar na sua casa, na casa do Deus Altíssimo, sabendo que existe um lugar onde nós trazemos os dízimos, onde nós trazemos as ofertas. Podemos ofertar em muitos lugares, mas os princípios, eles devem ser obedecidos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E ele diz que é na casa do tesouro, na casa dele, na casa do Senhor, onde há uma casa do tesouro. Amém, gente? Então, com essa consciência, eu quero que nessa noite você separe aí a sua oferta ou o seu dízimo, que você nessa noite seja generoso com o Senhor em ofertar e seja fiel em dizimar. Amém? Se você está aqui e quer fazer através de dinheiro em espécie, você pode fazer aí através do envelope que está na sua cadeira ou na cadeira à frente da sua. Se você prefere fazer através do Pix, está aqui no telão o nosso CNPJ, para você poder ir direto aí para o seu aplicativo de banco. E você que prefere fazer através de cartão de crédito ou débito, lá atrás, nossas tesoureiras aguardam com as maquinetas para te atender. Você só não pode sair daqui dizendo que não teve como ofertar e dizimar, porque não tinha recursos ou porque não tinha formas, porque tem os dois. Amém? Se você está cultuando de casa, lembre-se, o seu culto também precisa dessa oferta e do seu dízimo. É parte do culto que você está prestando a Deus, apresentar-se a Ele, não de mãos vazias, mas com uma oferta generosa ao Senhor. E aí você vai poder fazer através do link aí, que aparece na sua tela QR Code, ou pelo CNPJ, que também temos aí na sua tela. Você está pronto? Então levanta bem alto seu envelope ou suas mãos, se você vai fazer isso em espécie ou através do seu dispositivo. Pai, nós te rendemos graças nessa noite pela oportunidade, Senhor, preciosa de ofertarmos e de dizimarmos, Pai, na sua casa. Nós cremos na sua palavra que diz que se nós provarmos o Senhor nisso, nós veremos as tuas bênçãos sem medida. Nós veremos derramar-se sobre nós das tuas bênçãos, Senhor, de uma maneira tal que nós não podemos medir. Que nessa noite, Pai, seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada pessoa que participa desse momento santo, Senhor. Que as nossas ofertas e dízimos consagrados ao Senhor gerem para o Senhor honra, gerem para o Senhor o nosso louvor, gerem para o Senhor a nossa adoração, mas gerem também nas nossas vidas as colheitas devidas e justas, conforme o Senhor sempre tem, pela sua palavra que aprendemos, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós fazemos nessa noite, com alegria, Pai, com o coração cheio de alegria que fazemos isso nessa noite. No nome de Jesus, você crê assim também? Então oferta com alegria, dizima com alegria nessa noite. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por esse momento, por esse tempo na tua presença, Senhor. Somos gratos por esse dia, Senhor, por esta casa, por o teu povo. Obrigado, Espírito Santo, você é o nosso condutor. Estamos na completa dependência da tua presença, da tua direção, dos teus desígnios. Há um tempo precioso, há um tempo de Deus para esta casa, para este dia, para a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a tua palavra alcançando o mais profundo dos corações deles, Pai. Luz e clareza de entendimento chegando aos seus corações, Pai. Revelação, compreensão, sabedoria, obediência, Pai, vindo aos seus corações em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque aonde há escuridão, a tua palavra está iluminando os nossos caminhos, Pai. Onde há prisão, onde há ignorância, Pai, o teu conhecimento e a tua sabedoria, Pai, nos transforma, nos faz libertos, nos torna libertos, Pai. Que
nem as amarras desta vida podem impedir o nosso crescimento, Senhor. Na tua presença é o melhor lugar para estarmos, Pai. É nesse lugar de morada, Senhor, de permanência que nós queremos ficar. Não queremos arredar nenhum pé, Senhor. Não queremos ir para lugar nenhum sem a tua presença. Se você não for, não queremos ir. É a tua presença que nos basta. É a tua presença que nos preenche, que nos satisfaz, que traz gozo, alegria, esperança, força, auxílio, socorro. Queremos ser inundados por essa presença real. Em nome de Jesus, eu declaro experiências sobrenaturais sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Momentos de profundidade na tua presença, Senhor. De um derramar de corações contritos, recebendo o teu melhor. Ai, Paizinho querido e amado, obrigada pelo teu zelo, pela tua paternidade sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Aí, fica um pouquinho aí vocês, viu, gente? Não dá trabalho aí. Sentam vocês, por favor. Deixa eles ali de plantão, né? Será que eu sou a única que fiz eles ficar de castigo aí? Mas acredito que não, né? Sempre tem alguém que vem e bota de castigo. Eles já estão na jornada dupla, né? Do tudo. Aleluia. Graça e paz, queridos. Você é muito bem-vindo a esta noite. E eu fico muito satisfeita de estar aqui. Alegra bastante meu coração. Eu estava falando para as meninas, né? Eu pensei bem se eu vinha, se eu não vinha, mas vir dar aula nesse tempo aqui em Petrolina, em Teresina, tinha um significado de vitória para mim bem grande, né? Então era tempo de comemoração, comemorar o Dia das Mães, comemorar meu aniversário aqui, comemorar 7 anos de vitória, né? 2 anos de remissão. Eram muitos motivos, sabe? Eu estava gripada, aquele negócio amarrando e mais essas coisas, e o pessoal querendo me segurar. Eu falei, não, eu vou. Eu gosto desses desafios, eu gosto de me sentir desafiada para fazer algo que eu ainda não fiz, ou que naturalmente eu possa ter planejado de fazer. Então, de vez em quando, Deus faz coisas assim, de repente, surpreendente para mim. E eu amo esse lugar, que aí eu não planejei, que aí eu não me preparei assim, de uma forma mais específica. E eu fico realmente na dependência do Senhor e na disposição do Espírito. Isso me fortalece profundamente, que nem eu estou fazendo aqui com eles, na disposição do Espírito. Amém. Eu queria falar para vocês hoje sobre cura, né? Seria impossível de eu não falar sobre cura. A gente fez um preâmbulo bem gostoso no primeiro culto, mas eu queria falar hoje sobre uma cultura de cura, sabe? E enquanto a gente vai ministrar sobre cura, a gente vai trazer umas nuances, e eu creio que enquanto a palavra está sendo ministrada, cura está sendo liberada para as pessoas que estão aqui presentes. Queria falar um pouquinho da importância do assunto de cura na palavra de Deus, né? Quem chegou aqui doente? Levanta a tua mão, você que chegou doente. Amém. 2 pessoas. Estou vendo sua mão. Fica com a sua mão levantada, por favor. Quem mais? Quem chegou com sintomas, com uma dor, com um quadro, um diagnóstico, alguma coisa? Deixa a tua mão assim, ó. Se coloca num posicionamento de auxílio, de ajuda, né? Quem crê vai receber, porque se posiciona, sabe que o Espírito está preparando. Eu estou com a pregação preparada aqui, mas se não for para pregar, eu sou daquelas que não prego, viu? Aleluia. Você pode se levantar, você que chegou aqui para receber cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos falar sobre algumas coisas. E fé vai ser gerada no coração, no seu coração, no nosso coração. O Espírito de Deus já está em atividade nesse lugar. Deus nos junta uma quantidade de pessoas dessa para Ele fazer uma coisa aleatória ou rotineira, porque talvez Deus não tenha o que fazer, aí Ele cumpre a agenda dos homens. Não. Deus, Ele tem intenções. Glória a Deus que é assim. E Ele anda na direção da sua palavra. Ele vela para que os resultados da sua palavra aconteçam na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Glória a Deus. Só essas pessoas? Ninguém mais quer receber
cura por imposição de mãos. A gente vai impor as mãos sobre os enfermos hoje à noite, mas nós vamos trabalhar uma mentalidade de cura também durante o culto, né? Vamos trabalhar com a igreja e vamos trabalhar com você que está se colocando no lugar de ajuda, né? No lugar onde o Senhor possa te alcançar com a unção de cura. Enquanto a palavra de Deus é ministrada, o poder de Deus está em operação. A Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem na palavra que foi pregada. A palavra vem e ensina, o Espírito convence os corações, trazendo entendimento e revelação. Nós recebemos por fé, porque na hora que a palavra traz clareza e entendimento, a gente agarra o que é da gente, a gente toma posse daquilo que já está escrito. De fato, já está tudo feito. Vou dizer de novo, porque tem umas 3 pessoas que entenderam que já está feito. Já está tudo feito. Deus não vai operar uma cura agora, porque cura já operou sobre o corpo físico de Jesus há 2000 anos atrás. O que nós estamos fazendo é um exercício de posse para receber. Recebemos cura por redenção, recebemos cura por manifestação dos dons espirituais em operação, recebemos cura pela disposição da palavra, pelo poder da palavra em ação. Quando ela é falada, ela é liberada. A Bíblia diz que ela vai e cumpre o propósito pelo qual Deus a lançou, porque Deus vela para que ela alcance o resultado que Ele pretendeu. Então, quando nós declaramos cura em nome de Jesus, o nome de Jesus, que já é poderoso, o poder não vai ser naquela hora porque eu falei o nome de Jesus, ou a manifestação da cura vai ser naquela hora, não, vai ser liberado ao que já existe. Amém? Então, o que é importante é o que Deus tem tratado acerca do que nós estamos vivendo nessa dispensação. Deus está preparando a sua igreja para um nível de empoderamento nunca antes visto. E o nível de empoderamento que o Senhor quer trazer para a sua igreja é um nível que vai fazer com que essa igreja demonstre mesmo o poder de Deus em operação. Então, você está pronto para ver milagres criativos? Você está pronto para ver coisas inacreditáveis acontecer assim aos seus olhos? Nesta igreja aqui, eu ver assim, eu não queria fechar meus olhos nem um minuto, porque eu queria, não, será? E eu me lembro que tinha uma fila de pessoas assim para ele orar. E ele foi orando nessas pessoas. Tinha uma mulher com um caroço no pé dela, assim bem alto. E aí ele ora nessa mulher e aí ele passa orando nela. Quando ele passa orando nela com esse tumor no pé dela, ele vai orando na outra pessoa. Aí de repente ele para ali e ele diz: oxe, tumor? É agora. É aquele tumor assim explode enquanto ele está orando, né? Minha prima que eu tinha trazido para assistir, ele estava dando aula às manifestações do Espírito Santo. E isso tudo era numa aula do Rema. E aí, enquanto ele estava orando e aquela aula foi aberta, né? A minha prima que tinha nódulos na garganta, e ela não é crente, ela veio comigo só de curiosa, eu arrastando ela com essa propaganda celestial. Hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de milagres, hoje é uma noite... E aí aquilo ali animou o coração dela, ela veio. Ela não me falou que estava com aqueles nódulos, mas enquanto ele orava por outras pessoas, ela colocou a mão na garganta dela onde ela estava. E aí ela disse para mim que engoliu uma coisa. Ela não tinha noção do que foi que ela engoliu. Ela só fez dizer assim: eita! Não queria admitir para mim que algo sobrenatural estava acontecendo, porque com medo de eu dizer: pois agora tu vai aceitar Jesus Cristo como Salvador, né? E eu era meio forçosa, né? E aí não ficava barato. E aí ela disse: eita! E quando chegou em casa, ela foi ao banheiro e aí ela defecou o tumor. Então, testemunhos vivos, queridos. Olhe, no centro de cura nós temos... Cura está se manifestando na tua vida enquanto você está ouvindo, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós testemunhamos daquilo que Jesus faz, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A gente vai cantar agora, e enquanto a gente canta, eu quero que você que está perto aí da pessoa que está levantada para receber cura. Você está pronto? Você está pronto? Você viu que eu dei um tempinho para você ficando pronto, né? A gente vai cantar somente o refrão do poder do nome de Jesus. A gente não precisa de muito ribuliço para o Espírito Santo agir.
em manifestação, em milagres, né? Eu sou uma profeta meio espalhafatosa. Então, por muito tempo na minha vida, eu fiquei fazendo performances para mim mesmo. Eu orava mais alto. Eu oro alto, eu oro gritando. Tem hora que meu marido fez. Só vejo ele de longe, bem assim, menos, irmã, menos. Não tem nada a ver se eu estou crendo ou não estou crendo por causa disso. Isso é o meu comportamento, é a minha personalidade que é assim. Se eu orar baixo, também funciona. Se eu oro gritando por causa do meu estilo de oração, de pregação, né? Mas ele ora bem quietinho, bem caladinho. E às vezes funciona muito mais do que meus gritos, né? Então não é por muito gritar, não é por muito se esforçar. É por crer. Se creres, verás a glória de Deus. Há um poder disponível no meio do povo de Deus. Nós podemos ser curados só pela bondade de Deus, como eu falei no outro culto. Eu passei muito tempo dizendo que eu tinha sido curado porque eu criei, porque eu falava, porque eu dizia, eu sou sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. E um dia o Senhor me disse numa pregação, que eu fui pregar num evento muito importante da nossa igreja. Ele disse, diga para o povo que você mentiu. Eu digo, Espírito Santo de Deus, como é que eu vou dizer para o povo que eu menti? Até eu subir aqui, eu não sabia o que era que eu tinha que dizer que menti. Ele disse, você disse esse ano todo que você foi curada porque você creu. Porque você leu muitos livros de cura, porque você pregou sobre cura, porque você declarou a palavra. Tudo isso é lícito e é correto a gente fazer. São níveis de crescimento na palavra, até que a gente rompa em fé. Amém? Muitos de nós precisamos, eu precisei, você precisa, nós precisamos, a igreja de Cristo precisa ser ensinada, falada, executada acerca de cura, como uma cultura forte. Como uma cultura forte. Cura tem que fazer parte de metade de tudo que a igreja fala, de tudo que a igreja prega. Tem que ter cura envolvida pela importância que Deus dá à palavra de Deus acerca de cura. E sabe, quando eu subi ali, ele disse assim, diga ao povo que você não creu não, você teve muito, foi medo. Medo, angústia, tristeza, incerteza. Mas você foi vendo o meu amor por sua vida. E a minha bondade operando sobre você. A minha boa mão operando sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre as suas finanças. E você foi vendo o meu agir. E aí sim, você começou a crer. Sabe, eu oro para que a gente saia desse lugar de engano, de dizer que está crendo sem crer. Porque talvez a gente está esperando um espetáculo, esperando algo muito bonito, muito diferente. Nós estamos acostumados a uma cultura mediatista, cadê o povo da mídia? De mídia, né? Que é bem dinâmico, que é bem inovador. Então, parece até que é enfadonho falar as mesmas coisas, falar os mesmos versículos de cura. E parece que a simplicidade dessa palavra exposta acerca do que já tem sobre cura na Bíblia não é suficiente para trazer o avivamento de cura que a igreja precisa viver. Mas eu quero dizer, meu querido, não tem outra Bíblia não. Não vai ter uma inovação mediática para o poder de Deus. É poder de Deus mediante recebimento de fé. É fé que vai ser movida no meio do corpo de Deus. É fé na igreja, a igreja crendo no que Jesus fez. Níveis de fé juntados a outros níveis de fé. Experiências, cura é como pipoca. Quando um recebe pipoca no templo, em todo mundo, as pessoas vão recebendo, o outro vai recebendo, o outro vai recebendo. É algo espetacular porque é sobrenatural. Aleluia. Quem crê em posição de mãos? Por favor. Quem crê em posição de mãos? Treze pessoas aqui na frente, rapidinho, que crê em posição de mãos. Cura por imposição de mãos, bem rápido. 13, bem rápido. Vira para lá, vira para a igreja lá. 13, mais ou menos 13. Você que vai receber cura, você fica aí.
Você pode começar a orar em outras línguas, por favor. E você que está aí para receber cura, feche os teus olhos. Vamos começar a produzir um ambiente de fé. Em nome de Jesus, Pai. Na autoridade, no nome de Jesus. Você que veio aqui na frente, você está prestes a passar uma experiência extraordinária na sua vida. Muitos de vocês eu sei que já flui na unção de cura, mas o Senhor quer dar demonstrações tangíveis do seu amor, da sua mão poderosa. Deus está mais interessado e preparado para curar do que nós estamos dispostos a nos posicionar no ambiente de cura. Nós ainda estamos nos arrastando em alguns aspectos de cura. Quando nós chamamos pessoas para serem curadas, a igreja ainda fica fazendo figuinha, torcendo o braço, bota na cabeça de tomara que não venha ninguém com câncer, tomara que não venha ninguém com cadeira de roda, com vergonha alheia. Tomara que não venha ninguém cego, tomara que não venha ninguém, né? E na verdade a igreja devia estar dizendo: os doentes virão, eles virão e serão curados. Quem aqui gerou uma expectativa que a gente hoje viveria milagres? De vocês aqui que vieram à frente, quem gerou? Não responde, não precisa você responder para você, só no seu coração. Quem gerou uma expectativa? Milagres necessita de expectativa. Ninguém vai estar crendo se eu não estou esperando um resultado, se eu não estou querendo, se eu não estou desejando, se eu não estou chamando, não vai acontecer. Não porque não esteja disponível, mas porque não estou crendo. E se não tiver crendo, queridos, vai ser limitado o agir de Deus. Porque aconteceu com Jesus um limite do poder que estava sobre Jesus operar. Imagine com a gente, né? Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui, Pai. Oramos, Senhor, porque eles estão se posicionando como igreja de Cristo, se colocando numa brecha para que o poder de Deus opere sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Pastor Fábio, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma cultura de cura está sendo estabelecida na igreja do Senhor. Uma cultura de cura está sendo estabelecida. Cura não será, o mover de cura que está vindo na nossa direção, não será algo que vai fluir na vida de uma pessoa ou outra, de um ou outro. E aí alguns terão dons específicos e as manifestações serão fortes, específicas em linhas de cura. Mas a cura como cultura é algo que Deus deseja fazer em todo o corpo de Cristo, em toda a igreja do Senhor. E uma cultura não pode ser produzida sem a prática da palavra. Uma cultura não pode ser produzida sem o exercício dessa prática. Uma cultura não pode ser produzida se eu tenho medo de ser o que a cultura precisa revelar. Se eu tiver medo de ser nordestina, eu vou ficar lá em São Paulo imitando o povo nordestino, todo mundo vai ver que é falso. Porque a minha cultura nordestina é algo que sai dos meus poros, sai do meu comportamento, sai na minha fala, sai no meu posicionamento, no meu gosto por comida. Deus deseja trazer para a igreja de Cristo uma cultura de cura. Não será algo que você vai fazer força. Não é algo que você vai criar uma performance, vestir uma capa, ter uma voz, ou fazer uma maneira, uma coisa, ou cortar cana, rodar, dar karatê. Não. É algo que vai sair de você como cultura. Como cultura. Quando é que os dons de cura estão em manifestação? Quando houver alguém doente. Toda vez que tem alguém doente, o Espírito de Deus está presente para que os dons de cura operem e cura se manifeste aos necessitados. Em nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus é poderoso para operar sobre toda e qualquer doença. Não interessa o grau do câncer, não interessa se é uma dor de cabeça, uma dor na unha, uma dor de barriga, uma desinteria. Não interessa o poder que opera numa dor de barriga. É o mesmo poder que opera para curar um câncer, levantar um cadeirante, dar vista a um cego. A diferença é a prática da fé de quem está se movendo nesse dom e manifestando o poder. O poder está presente para curar. Os necessitados, eles vieram buscando da parte de Deus uma resposta, uma solução. E a igreja faz o quê?
a igreja ora junto. Sabe que não era nem para o povo vir na frente. Era para quando a gente dissesse quem quer receber imposição de mãos para ser curado. E as pessoas se levantassem, a igreja já começasse. Movendo o ambiente sobrenatural, movendo as águas e criando uma atmosfera de milagres. Mas a igreja, ela fica como espectadora. Ela fica assistindo o pastor, assistindo a Sames, assistindo a professora, assistindo o ministro de cura que está nos visitando, como se aquilo não fizesse parte da nossa identidade, não fizesse parte da redenção, como se não fosse a nossa obrigatoriedade como igreja, esse posicionamento em crer, em receber, em produzir, em executar. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que cremos, daquilo que pedimos, pode sim. Mas Deus quer a colaboração da igreja. Deus quer nosso posicionamento. Deus quer manifestar quem Ele é. E quem a igreja é. A partir dessas manifestações de poder e cura, é o maior marketing do céu. O pastor de Altos é o senhor, né? Pastor, como é seu nome? Derlane. Pastor Derlane, só quer ver a sua igreja não caber pessoas saindo assim pelos lados. Comece a orar por um milagre criativo. Um milagre criativo. O que é um milagre criativo? É alguém que não tem um olho nascer, é uma perna que é menor crescer, é juntas e tendões e veias nascerem, onde é a manifestação do sobrenatural no poder criativo de Deus para manifestar o milagre. Opera vários dons nisso aí, mas o dom da fé em operação supre todas essas manifestações de dons. A gente ora muito para a gente ganhar pessoas para Jesus. A gente ora muito por cada vida, cada alma, está tudo certo. Mas se a gente orar por um milagre, centenas de vidas irão para as portas da igreja. Quando cura começa a ser uma cultura dos céus, nos ambientes evangélicos, nos cultos. Você não pode chegar no culto sem uma expectativa de milagre, não. Por sua vida, não fica de olho na vida do pastor, não fica de olho. Mas é porque a Sandra vai orar, e aí ela vai orar, e ela como se você não tivesse nada a ver com isso. Como se você não fosse igreja. E quando vem algo grave, vem algo desenganado e tudo, você fica, eita, Jesus. Com medo do resultado, com medo de não dar certo, com medo da ministra passar vergonha, da professora passar vergonha. Queridos, você não é responsável pelo resultado. Você é responsável por fazer, você não vai responder a Deus pelo resultado. Eu já orei pessoas, elas morreram. Não sei porquê, mas o Senhor me mandou me concentrar nos que foram curados e não nos que não foram. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar orando, eu vou continuar trazendo cura, eu vou continuar ungindo, eu vou continuar fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para eles. O pastor vai impor as mãos sobre eles agora. Sames, por favor, filho. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar só o refrão, viu? E algo sobrenatural está tocando a sua vida agora. Algo sobrenatural está tocando você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba poder e manifestação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Receba poder e manifestação. Os dons do Espírito Santo operando sobre a sua vida. Os dons do Espírito Santo, os dons de curar, os dons de curar, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles são curados. No nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder suficiente no nome de Jesus.
do Espírito sobre a sua vida. Um derramar do Espírito sobre a sua vida. A unção que você honra é a unção que você vai se mover cada vez mais em crescimento. Em nome de Jesus. Cura se manifestando nas suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura se manifestando nas suas mãos, em nome de Jesus. Receba dons de curar. Receba dons de curar. Receba dons de curar. Em nome de Jesus. Dons de curar. Dons de curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em seu nome, Jesus. Não assiste não. Não assiste não. Não é para você assistir não, você que está assistindo. É para você se envolver. Pergunte aí no seu coração ao Espírito Santo o que é se envolver num ambiente sobrenatural. Comece a orar em outras línguas em nome de Jesus, edificando a sua fé santíssima, crescendo, trazendo crescimento sobrenatural na sua vida agora. Porque agora eles vão sair de onde eles estão e eles vão impor as mãos sobre os enfermos, aonde os enfermos estão. Em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, eu creio que pessoas já estão sendo curadas. Porque a igreja do Senhor está posicionada. Está posicionada, e quando a igreja está posicionada, é a casa do Senhor, a casa de oração. As orações sobem, a resposta desce. Os anjos do Senhor começam a subir e descer, por causa que é a casa do Senhor, a igreja do Deus vivo. Em nome de Jesus. Em seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sair dos seus lugares. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, em nome de Jesus. Ora no máximo de pessoas que você puder. Ora no mínimo em 3 pessoas, em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Lá de dentro de você, como você estava cantando. Como você estava cantando. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome Manifestando. o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome os coxos andam, os coxos andam. Em nome de Jesus. Em nome de E em seu nome na coluna. Seja curada os em nome cegos de Jesus. Pessoas com veem. inflamação no fígado. Sejam curados em nome de Jesus. Seu Em nome de Jesus, nome receba a sua cura onde você está. Receba a sua os cura. mortos vivem, 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 vivem. Jesus. Há poder em seu Receba nome, cura. Toda Jesus, inflamação pra batendo em curar, retirada em nome de Jesus. libertar. Tudo que está Há poder em seu desalinhado, nome, Jesus, tudo que está fora do pra lugar, curar, da perfeita vontade de libertar. Deus, Há para os poder filhos em de seu Deus, nome, tudo que Jesus, está causando pra morte, curar, tudo que está causando libertar. inflamação, Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Em seu O nome, poder curador de Deus. o inferno treme. Em
nome de Jesus. Todo processo de falência caindo por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veias sendo desentupidas, processos cardíacos sendo restaurados, pessoas que estavam com problemas cardíacos recebendo cura em nome de Jesus. Pessoas que estavam com o seu ouvido tampado, ouvindo só de um lado, em processos inflamatórios, receba em nome de Jesus um sopro do Espírito. No nome de Jesus. Problemas de estômago, Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Toda opressão Há poder no nome de Jesus. Tudo que prendia e trazia Há poder no nome de Jesus. o poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Coloca sua mão assim na sua cabeça, por favor. Poder no nome de Jesus. Diga, eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está agindo agora mesmo sobre o meu corpo mortal e produzindo um impacto sobrenatural na minha vida, na minha mente, no meu espírito, e tudo que estava produzindo morte está sendo interrompido agora mesmo por causa da vida de Deus fluindo de dentro para fora. Poder de ressurreição te alcançando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Qual é a cadeia que estava te prendendo? Qual é a cadeia física, cadeia mental ou cadeia espiritual que estava lhe prendendo? Receba plenitude. Plenitude da parte de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Faz assim comigo, faz assim. Acabou. Acabou. Na minha vida não. Na minha vida não. Na minha casa não. No meu casamento não. Nos meus filhos não. Nas minhas finanças não. Eu recebo plenitude. Em
Eu até tentei pregar, viu, gente? O pastor Fábio vai me perdoar. Eu até tento pregar. Isaías 58, por favor, verso 8. Os meninos ainda estão aí no manto. Glória a Deus. Será que não é, a partir do 6, por favor, 58, 6. Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, que vocês desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, que recolham em casa os pobres e os desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Sabe, Isaías estava falando de um tempo onde a redenção se completaria de uma forma plena. Isso falava provavelmente do milênio, de uma forma escatológica, mas o princípio, ele vale em termos do que Jesus fez por nós. Jesus não conquistou uma redenção em partes para as nossas vidas. Estamos vivendo a salvação com muita força. Ninguém aqui é convencido de que não é salvo. A não ser que você ainda não aceitou Jesus e hoje é uma outra oportunidade. Se você está numa igreja de crente, domingo de noite, às 7h40, 7h35, provavelmente você já é. Só precisa manifestar agora a sua escolha em Jesus. Amém? Ninguém aqui é convencido de que não é salvo. Todos nós somos convencidos da nossa salvação, de que a palavra do Senhor e o Espírito de Deus nos alcançou de uma forma inteira no livramento do fogo do inferno. Todos nós temos essa consciência, sim ou não? Quem tem dúvida que é salvo? Que quiser aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que nunca fez essa confissão. Se eu disser que você não é, que você não é salvo, quem crê que não é? Ninguém nos convence de que nós não somos salvos, por mais que nos critique como crente, como os Bíblia, comedor de feijão, essa história de salvo, vocês crentes têm um negócio de salvo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica dentro do nosso espírito que de fato aconteceu, nós somos salvos, somos filhos. O Espírito testifica a filiação, não somente a salvação do sacrifício, mas a paternidade de Deus de um relacionamento, da vida abundante que Jesus conquistou para nós, vindo sobre nós como herança bendita. Então, nós recebemos em Cristo tudo o que Jesus mereceu. E o que Jesus mereceu foi plenitude de redenção. Nós não recebemos somente salvação do fogo do inferno. A justiça estaria incompleta se nós tivéssemos recebido apenas salvação, porque salvação não é o fim da nossa vida em Deus, é o começo da nossa vida em Deus, é a porta que se abre para o benefício da promessa das Escrituras que estão declaradas ao nosso respeito desde o Éden. Mas quando eu recebo salvação, eu entendo que fui resgatada da maldição da lei, eu recebo aspectos dessa maldição da lei, como Gabi pregou tão bem hoje de manhã, eu recebo partes desta redenção, eu estou em cometimento de injustiça, porque Jesus não vai ser sacrificado de novo para que eu receba das outras partes da redenção. Ele não vai nem para que eu receba de novo o perdão dos pecados, que uma vez já fui libertos. Eu não posso perder a minha salvação, mas somente eu tenho o poder de perder a minha salvação. Recebemos livramento do fogo do inferno da mesma forma que nós recebemos livramento da pobreza e da miséria, e da mesma forma que nós recebemos livramento das doenças e da enfermidade. Se eu achar que doença e enfermidade é algo que Deus deseja que aconteça no meio do corpo de Deus, levanta quem recebeu oração. Levanta quem recebeu oração. Umas 15 pessoas, né? Levanta agora quem já
teve um dia doente? Tem uns mentirosos que não levantaram, mas não tem nada não. A gente vai dar um salvaguarda por causa do constrangimento. Se todo o corpo de Cristo já passou processos de doença e de cura, graças a Deus, diga aleluia, aleluia. E queridos, a estatística não é boa. Tem muito crente doente. Tem muito crente adoecendo. Quando nós aceitamos doença no meio do corpo de Cristo, que crentes adoeçam ou que crentes passem por processos de doença, não estou falando que a doença não chegue, amém? Que eles estamos num sistema de trevas e vivemos uma vida fisicamente aqui a partir do tempo que vai se cumprir escatologicamente. Não tem como a gente evitar, a gente começa a morrer no dia que nasce. Somente quando Jesus voltar e a gente for arrebatado em glória, poderemos receber um corpo glorificado. E se não, nós vamos ver mesmo uma coisa mais gloriosa ainda, que é o defunto ser refeito e o poder criador de Deus criar a vida de novo, né? Então vai ser tremendo isso aí. Manuel Dias disse que o sonho dele é Jesus arrebatar, ele está lá no cemitério, para ele ver logo os primeiros que vão subir e depois é o corpo dele. Eu digo, não, eu não quero não. Todos nós receberemos um dia um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus, como ele recebeu no poder da ressurreição. Mas quando nós admitimos que a igreja de Cristo pode estar salva, doutrinariamente salva, nós cremos na doutrina da salvação, sim ou não? Né? Na doutrina da salvação, especificadamente falando sobre o livramento do fogo do inferno em relação às maldições da lei, escrita em Gálatas 3. Quando nós admitimos as doenças como uma normalidade no meio do povo de Deus, nós estamos dizendo que a justiça pretendida por Deus e executada por Cristo não foi suficiente para nos alcançar na área do nosso corpo. Muitos de nós temos pregado uma doutrina de que é assim mesmo, eu estou salvo no Espírito, amém, glória a Deus, aleluia, estou batendo asa, vivo soprando, batendo asa que nem anjo e soprando o tempo todo no mundo sobrenatural. Mas o meu corpo, a minha carne não nasceu de novo. Mas a Bíblia diz que ela foi salva pela palavra de Deus, que está cheia do poder de Deus. Vamos abrir, por favor, aí, Romanos 8. Depois a gente volta bem rapidinho aí, eu já estou quase no meu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, por favor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Diga comigo, está falando de mim. Mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus habita em vocês? O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você como morada e templo do Espírito Santo. E se o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A carne não tem autoridade nenhuma para pecar, porque quem está no governo é o Espírito. Mas a obra da redenção, ela foi plena. Existe um aspecto temporal escatológico para a minha existência humana, mas para a plenitude do que Deus providenciou para mim, não existe não. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação de todos os séculos. O sacrifício foi feito antes de Adão pecar, porque Deus é Kairos e não é Cronos. O tempo escatológico que eu tenho que esperar num corpo que não é glorificado, não precisa ser um tempo de destruição por causa de doença, porque doença é maldição da lei, fruto de consequência de pecado. Quando eu aceito doença, eu
aceito ser amaldiçoado de novo, eu aceito a legalidade da consequência do pecado. Eu estou dizendo que o que Jesus me livrou de pecado não foi suficiente para tirar as consequências da doença, e que o poder do nome de Jesus não é suficiente para me curar, porque eu estou na normalidade das doenças. A primeira coisa que o diabo quer colocar na nossa cabeça de filhos de Deus é essa divisão entre corpo, alma e espírito. Como se eu pudesse desligar, se eu pudesse viver uma vida espiritual, aí eu desligo, vou trabalhar, eu vivo minha vida natural, aí eu desligo, vou comer muita coisa gordurosa, Coca-Cola, me empanturrar de coisas venenosas, e aí não vai acontecer nada, que eu estou na fé, eu estou no manto, Aí eu encho a minha cabeça, eu encho a minha mente do que não presta, do lixo do mundo, de pornografia, de elementos naturais que tem desfocado a igreja, tem roubado o poder de Deus, tem minado a graça. Ah, mas aí é domingo, eu vou na igreja. Desconsiderando a graça como uma plenitude, desconsiderando a redenção como uma plenitude, e entrando num conformismo, que a Bíblia diz: não se conformem, não se amoldem, não peguem a estrutura do mundo, não tenham a vida de vocês como a de todo mundo. Vocês não são todo mundo. Quem já não ouviu isso? Vocês não são todo mundo. Não tem como a vida dos filhos de Deus não ter uma expressão de diferença em relação à vida dos filhos das trevas. Se nós estivermos vivendo um nível de saúde ou um nível de cura do tanto que o povo das trevas está vivendo, qual foi a objetividade ou o efeito do poder de Deus nas nossas vidas? Apenas para nos tirar do poder das trevas. Então a justiça que eu não mostro é a justiça que eu não prego. Se eu falo de justiça e eu não mostro justiça, eu sou enganoso de mim mesmo. Sou crente inoperante. A Bíblia diz a inoperação do efeito legal e vital da palavra de Deus. Eu recebo redenção por legalidade. Eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, mas eu vivo doente. Eu vivo ansioso. Eu vivo preocupado. Eu não consigo tomar decisões sérias na minha vida. Eu não consigo me comprometer com o serviço da igreja. Na segunda escala eu já falho. Só chego atrasado. Coisa simples. Coisas simples que o mundo, num curso de coach consegue. Mas que os filhos de Deus, arraigados na palavra de Deus, tendo o Espírito Santo em habitação dentro de nós, do nosso corpo físico, num corpo físico que nós atestamos, é templo, é morada, é filiação, filhos de Deus, criados em santidade e justiça, para o louvor da glória do Pai. Doença não é glória do Pai, doença não engrandece a Deus, doença não glorifica ninguém. Doente vai achar que Deus está sendo glorificado na vida de um crente doente. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não adoece. Eu estou dizendo que o crente vai adoecer, mas não pode se conformar com a doença, porque não há legalidade para essa doença ficar. A igreja tem que se posicionar como uma cultura. Tem que mudar os níveis de fé em relação a isso e deixar de se conformar com essa norma. Nós estivemos num ambiente aí, um tempinho atrás, do nosso ministério. E aí, pastor Humberto chamou para liberar uma unção de cura sobre um determinado tipo de doença. No caso, era alergias. E aí ele começou a orar. Quem tiver alergia, vem aqui. Metade de todo o povo que estava assistindo foi. E eu quase ia também. Quase ia também. Eu só não fui porque fiquei assim, estarrecida quando eu vi a multidão indo. É bíblico a gente ir para receber posição de mãos? Gente, tem crente que não está recebendo porque a gente chama, o ímpio vem, e o crente fica sentado na cadeira e não vem receber posição porque não crê. Ou então porque é muito glorioso, né? Não precisa. É tão glorioso que está doente. E aí quando se levantou aquela quantidade de pessoas, por um único motivo, como a gente fez agora. Quem recebeu imposição de mãos, levantou a mão, eram as 15 pessoas. Quem já esteve doente foi toda a igreja. Então, significa que esse assunto é tão importante para o Senhor e para a pregação, para que se produza uma cultura de cura, Sames, porque é algo que tem afetado
afetado a igreja de Cristo muito mais do que a pregação evangelística do Evangelho. Nós estamos arraigados na pregação evangelística do Evangelho. Nós estamos arraigados em passos. Mas se a pregação de cura é algo opcional no meio do povo de Deus, ou acessório, então não é cura. Pode ser qualquer outra. É performance, é os trejeitos cristãos e gospel, né? Seja curado em nome de Jesus. E aí, a gente lança aí, vamos ver no que vai dar. Isso não é fé. Não é fé para ser curado. Não é fé para que as pessoas recebam cura através de redenção, de que elas creiam. Precisa ser ensinado sobre cura, que cura é a vontade de Deus, cura é a perfeita vontade de Deus, que cura é redenção, que a igreja tem que estar comprometida com cura, assim como ela está comprometida com salvação. Se eu apenas salvo as pessoas vão continuar morrendo, doentes, morrendo de doenças antes do tempo, sem cumprir o propósito de Deus, porque não apresentamos a elas uma cultura de cura, assim como apresentamos a cultura de salvação. Com a mesma certeza nós não falamos, com a mesma fé nós não ensinamos, nós não instigamos a igreja a comportamentos de cura. E nós exercemos misericórdia com quem está doente. Porque eu dei um testemunho que eu falei, se eu tivesse ido lá para o meu povo, para o meu do meu povo, que me ama, amém, queridos? Minha família me ama, amém, queridos? Sempre quiseram quis e querem o meu bem. Mas, queridos, se eu tivesse ido para o meu do meu povo, ficado lá recebendo dos amores deles, ficado recebendo dos cuidados dele, do cuidado com a doença, eu tinha morrido. Por excesso de amor humano. E por falta de fé, por falta de alguém que cresce comigo, que cresce, se juntasse à fé comigo e me tirasse daquele posicionamento de vítima, de doente, de que eu teria que fazer alguma coisa, porque a gente está querendo crer, a gente quer crer em cura, a gente até quer, mas a gente quer crer em cura na área do conformismo, na área da acomodação, na área disso, o pastor ora, aí vai ser curado. Sames ora e ensina sobre cura. Não, mas se for eu que tiver que orar, pastor, aí não, pastor, assim, eu não sou bem assim como o senhor. Mas se você precisar pregar a palavra de Deus para uma pessoa, para ela ser salva por Jesus, você vai ter que vir bem aqui chamar o pastor, pá. Ou você está habilitado pelo Espírito de Deus a levar pessoas para Jesus como? Quem está habilitado pelo Espírito de Deus a salvar pessoas? Pois essa mesma habilitação que você recebeu para conduzir pessoas a Cristo é a mesma habilitação que você recebeu para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas se uma cultura de cura não começar a sair das nossas vidas pessoais, no nosso dia a dia diário, ela não vai sair no dia da prensa, no dia do diagnóstico, no dia do perigo, no dia da falência, no dia da quase morte. E eu falo para você porque não é cultura, nem cultura de cura, nem cultura de fé. Vou explicar bem rapidinho para você aqui. A gente sabe disso aí. Quando você tem uma dor grande, qual é o primeiro pensamento que você tem? É orar ou ir para o hospital? Eu não estou falando que você não vá ao hospital. Estou perguntando qual é o seu primeiro pensamento. Se o nosso primeiro pensamento não é orar ou repreender a doença, ou exercer autoridade no nome de Jesus para que aquela doença não se instale ali, nós não estamos andando em fé. Estamos andando em assentimento mental. A gente não anda crendo com fundamento. Então a gente quer que os efeitos da redenção se concretizem na nossa vida em áreas que nós não estamos crendo. Não sabemos a vontade de Deus perfeita sobre cura. Sabemos o que os outros dizem, sabemos o testemunho dos outros. Não temos exemplos, não temos testemunhos, não temos uma sala de troféu, nem de uma unha encravada que foi curada. E fé é um exercício. Você ora pela dor de cabeça, está sentindo, depois você ora pela dor de barriga, aí você ora pela unha encravada, aí você ora para o seu dedo que cortou, você ora por a criança que está com febre. É um estilo de vida que vai sendo desenvolvido na medida que você vai praticando a palavra. Daqui a pouco é cultura. Daqui a pouco você não vai suportar ninguém que está doente na sua frente, não. Você vai querer orar por essa pessoa, vai fazer, na minha frente não, Satanás. Você não vai matar ninguém na minha frente não. Eu estou aqui posicionado, eu vou orar em você agora, meu irmão. A Bíblia diz que Paulo foi orar no homem, a Bíblia diz que ele viu que o homem tinha fé para ser... Gente, como é que é um negócio desse?
olhou para o homem, fitou nos olhos do homem, viu que o homem tinha fé para ser curado. Então, fé para a cura é algo que demonstra, é algo que tem uma característica, tem uma visibilidade. Aí a gente diz, estão crendo para a cura? Vocês estão crendo para curar a igreja? Sim, amém. Aí lá vem o cadeirante. Eita, Jesus Cristo. E se não levantar? Lá vem o cego. Aí, eita, que vergonha, o pastor vai passar hoje, olha. Se não levantar, vala, meu Deus, vala. Vala, fazendo figa lá na cadeira. Aí essa igreja que quer que uma pessoa só fique enfrentando as trevas sozinho, porque a cultura de cura, o engano do diabo tem trazido conformismo à igreja de Cristo. Aí eu estou com uma dor aqui, mas assim mesmo, eu vou para o culto, e aí quando eu voltar eu tomo um analgésico e vou dormir. Não gera um caminho neural que diz assim, eu vou para o culto, Satanás. Deixa eu te dizer, eu vou com dor, eu vou sem dor. Porque quando chegar lá, eu vou receber imposição de mãos. E eu volto curado. A gente não constrói caminhos neurais para a fé, a gente não constrói substância para crer, a gente quer crer de forma aleatória, a gente quer crer na raspa do casco. Fé é exercício. Se você não crê nas pequenas coisas, no dia da grande coisa você não vai ter fé para crer. Não adianta raspar a graça. Se você nunca orou para uma pessoa com dor de cabeça, provavelmente você não vai conseguir curar uma pessoa com câncer, porque você nem crê. No centro de cura nós somos treinados a não concordar com a doença da pessoa. E de vez em quando tem um ministro, né, que a gente sempre explica, não concorda com a doença do paciente, do participante. Ele vai alegar que a doença é grave, que é grande, a doença é grande, o caso dele é terrível. Aí ela diz, não, professora, mas a gente não concorda não. Eu digo, mas sua cara está dizendo que você concorda. Porque a pessoa começa a dizer o que é que tem. Não, irmã, é porque assim, olha, eu estou agora, estourou uma veia aqui, aí deu um negócio na minha coisa aqui, a trombose subiu, desceu, não sei o que dizer. Aí a pessoa bem assim, não concorda aí. Vixe. Sua cara, o seu aspecto, seu comportamento, seu corpo fala se você está crendo em restauração para aquela pessoa ou não. Então a pessoa chega para você e derrama da necessidade da redenção. Você até prega evangelho para o novo nascimento. Mas se a pessoa precisar mais de que o novo nascimento e a estrutura da redenção se manifestando imediatamente em cura. É assim, Jesus te salva hoje, bora alimentar mais, comer mais, eu e você. Depois eu volto e oro por você, para você ser curado. A Bíblia diz que Jesus manifestava justiça. O que está escrito aqui, Isaías 58. Por favor, vamos ler e a gente termina mesmo. Ah, desculpa, eu nem terminei Romanos, minha gente. Meu Deus do céu. Romanos 8, 10, por favor. Vós, porém, não estão na carne. 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito tem vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita? Ele habita no seu corpo físico? No mesmo corpo que está doente, o Espírito Santo está aí, ou quando você teve uma doença, o Espírito Santo foi embora? Se ele habita no seu corpo mortal, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também, trará vida ao seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em você. Sabe o que o Romanos está dizendo? Paulo está dizendo, ei, foi justiça completa. Não foi justiça por redenção temporal. Não foi justiça, não. Aconteceu o novo nascimento, a salvação do fogo do inferno, a cura só quando você receber um corpo glorificado. E a mente é assim mesmo, meu irmão. Olha, é assim mesmo. Crente tem que andar, é pobre. Crente tem que crer, tem que ter humildade. Se você não crê em prosperidade, pode mandar as bênçãos dos recursos naturais para mim. Eu não tenho problema nenhum de crer por você, eu por mim e ainda por você ainda receber. Não tenho problema nenhum. Estamos nos deixando levar
acerca de uma redenção que nos foi dado como uma pizza. Comemos um pedaço, mas os outros 2 pedaços, não sei se ainda está no tempo, não sei se ainda é a hora, eu não sei se é para agora isso aí. É porque escatologicamente a Bíblia está dizendo assim: se o Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele habita em você. E aí eu faço uma pergunta, porque aqui é uma retórica. É uma retórica grega, é um texto em forma de retórica grega, que apresenta uma motivação e traz uma indagação para um entendimento, para levar uma lógica de entendimento. Então, se ele habita dentro de você, a Bíblia diz: o corpo está morto por causa do pecado, não tem mais domínio, não tem mais governo, não tem mais autoridade. Existem coisas que possam operar sobre o corpo, mas a presença, a habitação do Espírito Santo dentro de você também causa um impacto sobrenatural no seu corpo físico. Onde está sendo gerado morte, a presença do poder da ressurreição traz vida. Onde o diabo tem legalidade para atacar, a presença do poder da ressurreição traz libertação de doenças e enfermidades. Aonde existem algemas, aonde existe consequência do pecado ainda operando por causa da culpa, por causa da reiteração pecaminosa, a Bíblia diz que tem autoridade no Espírito para quebrar essas amarras, para receber redenção por completo. Não pode ser algo que a gente tenha que forçar, tem que ser no seu inconsciente espiritual. Quem aí raciocina para respirar? Se eu começar a raciocinar para respirar, eu já fico sem fôlego. Na hora que eu penso que eu tenho que respirar, eu já fico. Ninguém raciocina porque está no meu inconsciente natural. Existem aspectos da redenção que tem que estar no seu inconsciente sobrenatural. E cura é uma delas. Se cura não estiver no teu aspecto sobrenatural, preste atenção aqui, não se distrai por causa de um telefone. Imagina como o diabo está com facilidade de nos distrair. O teu inconsciente sobrenatural tem que ser algo que é uma cultura do seu modo de viver em fé. Então, quando a doença chegar e ela te oprimir, e ela te acusar, e ela te trazer culpabilidade, tu está doente por causa disso, tu está doente por causa daquilo, tu está doente... Ei, Satanás, ficou para trás. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo... Essa mentalidade meritória, baseada na recompensa humana, ela tem que acabar na sua vida, porque o que você mereceu é o que Jesus mereceu. Por causa disso não há empecilho para o agir de Deus. Você apenas creia em cura como você crê em salvação. Creia em salvação que cura como você crê em prosperidade. Quando João fala a Gaio, ele diz assim: olha, meu amigo Gaio, eu quero que você vá bem em todas as áreas, que você vá bem no seu espírito, que você vá bem na sua alma, que você vá bem no seu corpo, que seja próspero em todas as áreas da sua existência humana, assim como próspera é a tua alma. Então, prosperidade é não ter a jornada interrompida pela falta, pela escassez, nem de recursos e nem de doença. Se doença, querido, for a forma do diabo te parar, ele vai te atacar cada vez mais com doença, até que você tome um posicionamento de autoridade, se levante e diga: na minha casa não. Acabou, Satanás. Acabou na minha casa, doença é maldição. E se é maldição, tem que ser rejeitada. Tem que ser, você tem que se indignar. Tem gente com a doença PET. Leva para a revisão, né, no médico, renova os remédios, renova a consulta, e ainda tem umas que tem até escritura já, porque de tão antigo que estão. Tem registro, desde o dia que eu recebi o diagnóstico, irmão, está uns 10 anos eu recebi um diagnóstico. Está na hora de você mandar embora. Está na hora de você se levantar e dizer: chega. Chega, Satanás, eu recebi redenção completa e cura divina, cura física. Faz parte do meu pacote da redenção. Pode levantar, por favor? Eu não vou mais estender por causa do meu horário. Aleluia. Só quero ler Isaías para você bem aqui. A gente já vai. Isaías 58. A gente estava lá lendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então
A luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A luz de vocês romperá. Queridos, ninguém pode barrar a luz do sol. Isaías descreve aqui Jesus como o sol da justiça. Mas não era para descrever que Jesus brilhava, não. Mas que o que ele tinha feito era tão completo, que não haveria nada na vida dos seres humanos que Jesus não tivesse poder para colocar no lugar, para trazer uma restauração completa, salvação plena. Ele diz: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, do sol que surge nos primeiros dias do amanhã. E ele vai clareando. Ninguém consegue romper a justiça que há na redenção, no novo nascimento, na libertação das curas das doenças, da enfermidade, da escassez e da miséria. Miséria, escassez não é lugar de crente, não é lugar de filho de Deus. Está na hora de exercer autoridade, de mandar barrar. Na minha casa não, Satanás, no meu corpo não. E a justiça e a sua cura brotará sem demora. Novo nascimento, a aurora da justiça, o reencontro, a reconexão, a reconciliação com Deus. Jesus não só nos colocou no lugar de Adão antes de pecar. Jesus nos colocou no lugar que Adão estaria humanamente se tivesse vivido na presença de Deus até o dia de hoje. Talvez você voltou lá no lugar de Adão antes de pecar e ainda com medo, porque Adão estava no ambiente perfeito, no lugar perfeito, com um Deus perfeito, com o domínio perfeito, e pecou. Aí você está nesse lugar assim de culpa. Sei lá se eu não peco também, se Adão, Jesus me salvou, mas pode ser que eu... Não. Jesus te recolocou na presença de Deus, no lugar onde Adão estaria ao longo desses 7.000 anos, contemplando a glória, o poder e a manifestação do Altíssimo, recebendo da própria vida de Deus. Não no lugar de culpa, não no lugar de condenação, não no lugar de erro, mas de uma aliança inquebrável, maior aliança, melhor aliança, com mais benefícios, com mais garantias, com mais estabelecimentos de decreto. É decreto do eterno. É decreto do eterno. A redenção é completa. E a igreja do Senhor vai entrar nesse nível. Vai entrar nesse nível de fé, de manifestação de cura, de manifestação de recurso sobrenatural. Pastor, se prepare para declarar recursos sobrenaturais. Tem recursos que vêm do fruto do trabalho, mas tem recursos que chegam nas mãos dos homens de Deus e vêm de forma sobrenatural. O último avivamento dos últimos tempos é um avivamento de salvação nunca antes visto. As pessoas vão correr de onde elas estão. Elas serão atraídas pelo próprio Espírito de Deus. A unção vai ser tão forte que as pessoas vão indagar você no meio da rua. Elas vão correr para você pedindo socorro e ajuda, pedindo para você orar por elas, por causa da luz, por causa da aurora da manhã, por causa da alvorada da justiça que clareia na tua vida até ser dia perfeito, estabelecendo redenção, e as pessoas sabendo quem é o teu Deus, sabendo qual é o Deus que você porta, sabendo, ouse crer, ouse dar comandos de fé, ouse dizer a palavra em ambientes que ninguém tem coragem de dizer. Ouse dizer: na minha frente, Satanás, você não mata ninguém não. Na minha frente ninguém vai morrer não, sem antes eu impor as mãos e chamar a vida de Deus. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a tua guarda. Então vocês pedirão ajuda ao Senhor e Ele responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui.
Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se vocês abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Meu Deus! Não aceite você entrar em ambientes e eles não serem modificados, não. Seja no teu trabalho, seja na empresa onde você está. Tem pessoas aqui que a empresa só está em pé porque você trabalha lá. Pare de amaldiçoar seu ambiente de trabalho. Bendiga com a sua boca. Você está cheio da bênção do Senhor. Ambientes serão transformados, porque a justiça de Jesus que está estabelecida sobre nós não é só para nos trazer a alcunha de evangélicos, é para as pessoas reconhecerem a bondade de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor os guiará continuamente, lhe darás de comer até os lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Está dizendo assim: ei, não vai morrer em cima de uma cama sem andar, não. Vai envelhecer em ditosa velhice. E a partida será como a do justo, que completa o propósito, que encerra a carreira até o último dia, porque enquanto houver propósito, há vida. Enquanto houver missão, há vida. Enquanto houver fé, há vida. Enquanto crê no poder do Espírito Santo, há manifestação dos dons sobrenaturais. Lhe dará de comer até os lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Todos vão olhar para vocês e saber que não podia ser uma obra humana na sua vida. Somente Deus poderia ter mudado você no novo homem que você é, na nova mulher que você é. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Nós vamos ouvir muitos testemunhos do dia de hoje. Eu preguei a palavra só para a gente criar uma estrutura, mas não precisava a gente fazer mais nada. Só deixar o Espírito Santo terminar o que ele começou. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que tempo glorioso, cheio da unção, tão clara, tão palpável, não é, irmãos? Eu não posso encerrar esse tempo aqui de culto e adoração ao Senhor sem dar a você a oportunidade. Você que está aqui e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tomou essa decisão, essa é a sua oportunidade. Ingrid falou um pouco sobre isso, deu a você uma chance. Eu não posso encerrar o culto sem que você tome a decisão que vai mudar a tua história para sempre. Toda a tua eternidade é definida por um sim que você dá ao Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a ocasião que Deus preparou para você. Tem alguém que está aqui nessa noite e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e quer tomar essa decisão, levanta bem alto a sua mão aí onde você está. Nós queremos te conhecer, queremos orar por sua vida e você nunca mais será o mesmo. Tem alguém aqui? Todos salvos? Alguém que está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Você já é crente, você já recebeu a salvação, mas você ainda não ora em outras línguas e quer sair daqui falando em outras línguas, cheio do Espírito Santo. Se você está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo, essa é a sua oportunidade. Vem aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por você. Aliás, a nossa equipe vai estar aqui para isso, fazendo ainda melhor do que eu. Tem alguém? Todos cheios? Não temos convite hoje para recebermos oração, imposição de mãos para cura, porque você já foi curado durante o culto. Amém? Nós cremos que o poder de Deus já te alcançou aí onde você estava. Amém? Tem alguém aqui à frente? Amém. Glória a Deus. Quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus, que bênção. Deixa eu orar por você. Pode ficar aí mesmo, então, a gente ora aqui. Como é seu nome? Cláudia. Cláudia, é com o teu coração que você toma essa decisão hoje de entregar sua vida a Jesus?
Você pode repetir comigo uma oração? Aí mesmo onde você está, Cláudia, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Você vai dizer assim comigo: escreve meu nome hoje no livro da vida. Eu faço uma aliança contigo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. A Cláudia está tímida, não quer vir aqui à frente, ela está acompanhada. Cláudia, talvez você não saiba, mas essa decisão de tomar a escolha de vir à frente, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é como aquela que a gente toma no dia que a gente decide casar-se com alguém. Por mais amor que a gente sinta, a gente precisa comparecer perante uma autoridade. E hoje você está fazendo isso. E nos céus o Senhor recebe você. Amém? Tem uma família que preparou uma surpresa para você aqui atrás, falando sobre a sua decisão. Aqui também tem uma faixa para você. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente. Aleluia. Para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Glória a Deus. A equipe dos conselheiros vai acompanhar aí junto com a pessoa que trouxe a Cláudia aqui à frente. Vai acompanhá-la, explicar um pouco mais do que aconteceu. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém. Nós vamos encerrar, mas antes eu quero fazer algumas indicações de alguns títulos que têm tudo a ver com o que nós vimos hoje aqui durante a mensagem da palavra, a pregação que nós ouvimos. Receba a sua cura, um livreto do irmão T.L. Osborne, pequenininho, para você aprender um pouco mais sobre como receber a cura que já está disponível para você. Temos A Cura Nos Pertence, do irmão Kenneth Hagin, também maravilhoso. Temos O Poder de Deus, o Poder Criativo de Deus para a Cura, de Charles Capps, também fininho, livro pequeno, para você poder adquirir e também ser edificado nesse assunto. A Palavra de Deus, um remédio infalível, de Kenneth Hagin. Esse livro, que é um livro de cabeceira para qualquer pessoa que queira aprender sobre a Palavra de Deus, funcionando como cura para nós. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte, também maravilhoso. Temos a Palavra de Deus sobre cura. Esse que são 13 lições sobre cura divina. E temos a unção da cura, para você aprender um pouco mais sobre como receber a cura, mas também sobre como se mover com ela. Maravilhoso. Todos esses títulos estão disponíveis lá no Verbo Shop. Tem muito mais livros que falam sobre cura disponível também lá. Esse é um dos temas principais do irmão Hagin, né? Fé, cura divina. Você vai poder aprender muito mais sobre isso se você for lá e também presentear alguém com isso que também te edifica e vai edificar a vida de alguém. Amém? Tem a cantina hoje, Verbo Café, funcionando hoje, organizado pelo departamento de música. Eles estão organizando lá o lanche no Verbo Café. Então, se você quiser dar uma passada lá, você vai adquirir o lanche e também contribuir com o nosso departamento de música. Onde estão os nossos visitantes? As pessoas que visitam pela primeira vez. Lembra que eu falei com você no início? Nós temos a sala preparada para você agora. Tem uma equipe aguardando lá ao fim. Eles estão sinalizando. Você que trouxe o visitante pode ir também com ele, para ele não ficar deslocado, constrangido. Uma salva de palmas para as pessoas que nos visitam. Glória a Deus. E quero reforçar, lembrar você que chegou depois, ou você que já estava antes, tem inscrição para o Conviva acontecendo lá na secretaria. Conviva é um dia inteiro de comunhão, de lazer, de convivência para a nossa igreja toda. Também é o último dia hoje para você adquirir a inscrição do seu filho, da sua criança no Acamp Kids com preço de primeiro lote. E as mulheres, onde estão as mulheres? Jantar das Virtuosas, sábado. Hoje você pode adquirir também o teu passaporte lá na entrada na secretaria, no balcão de formações, tá bom? É isso, estamos chegando ao fim. Uma semana poderosa, abençoada, gloriosa para você, desfrutando de cura divina, de saúde em todo tempo.
você fica atento, por favor, ao seu celular, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando em nome de Jesus. Vai na paz, seja abençoado praticando a palavra. Até quinta-feira, na Quinta Viva.